Depois que nós estudamos toda a dinâmica de cada um dos nutrientes minerais de plantas e conseguimos planejar as práticas de adubação, como é que nós podemos agora saber se esse fertilizante fornecido foi de fato absorvido? É sobre isso que nós falaremos nesta aula. Para começar a nossa aula, é importante distinguir a avaliação da fertilidade do solo da avaliação do estado nutricional das plantas. Tudo se inicia com a avaliação da fertilidade do solo, como nós vimos na aula anterior. Processo de amostragem, envio para o laboratório, depois a interpretação desses dados, culmina com a recomendação de adubação e a prática em loco da adubação de culturas. Todos esses nutrientes fornecidos no solo via fertilizantes passam por inúmeras transformações, como nós já vimos em cada uma das aulas de fertilidade do solo. E aí que fica a pergunta: será que de fato a demanda da planta foi suprida com o fornecimento, mesmo com todas essas transformações que o nutriente sofreu no solo? E aí que vem então a possibilidade do uso de avaliação do estado nutricional das plantas, porque a avaliação da planta pode atuar então como um diagnóstico das práticas de adubação e desta forma avaliar o estado nutricional atual da folha naquele momento. A avaliação do estado nutricional da planta pode ser realizada por diferentes métodos. Citarei aqui os 4 grupos principais: a diagnose foliar, diagnose visual, os testes de tecido, que são mais utilizados em pesquisas científicas, e os testes bioquímicos, que também são mais específicos para pesquisas científicas. Nós daremos bastante ênfase em nossa aula na diagnose visual e na diagnose foliar. A premissa básica de cada um desses métodos de avaliação, do estado nutricional das plantas é que todo resultado é comparado com um padrão. Ou seja, você tem a planta amostrada, que será comparada com uma planta padrão, uma folha padrão, proveniente de uma planta normal, sem limitações nutricionais e que, portanto, é capaz de expressar o máximo potencial genético produtivo dessa planta. Então, todo o processo vai utilizar isso. Amostra-se uma folha ou uma outra parte da planta e compara-se com um padrão. Então, cada cultura tem o seu padrão. O primeiro método, que é a diagnose visual, consiste em observação dos sintomas típicos de cada nutriente na planta. É uma comparação também com o padrão. Esse padrão, por vezes, é chamado de folha índice. Então, você tem geralmente uma folha saudável, sem sintomas de deficiência, que é comparado com aquela folha que está apresentando algum sintoma. E aí nós temos a avaliação dos sintomas típicos. Por que geralmente esses sintomas são típicos? Pelo fato de cada um dos nutrientes ter funções específicas no metabolismo vegetal, então, geralmente, a ausência deles acarretará na produção de sintomas bastante semelhantes entre as diversas espécies de plantas, embora cada cultura possa demonstrar aí os seus sintomas bastante peculiares. E vale ressaltar que o sintoma é a última alteração de uma série de processos metabólicos que nós entenderemos logo a seguir. Então, veja bem como é a sequência de alterações metabólicas até o surgimento de um sintoma típico, que é o que é visto e enxergado pelo agrônomo. Tudo se inicia com a falta ou excesso de um determinado nutriente, que culmina com uma alteração molecular que causa a lesão subcelular, alteração celular, modificação no tecido, e aí, após todos esses passos, é que nós temos o surgimento do sintoma típico. Então, se nós fôssemos exemplificar isso aqui, por exemplo, para a deficiência de zinco, então nós teríamos aqui, iniciando o primeiro passo, a falta de zinco. A alteração molecular seria a redução na síntese de ácido endoacético e aumento na hidrólise de proteínas. A lesão subcelular que nós podemos citar seriam paredes celulares rígidas e redução no teor de proteínas.
Alteração celular, redução do número de células e também do tamanho dessas células. Qual seria a modificação no tecido perceptível aqui? Nós teríamos órgãos menores nessa célula, o que acarretaria, então, nos sintomas típicos, que são internódios curtos, folhas novas pequenas. Então, percebam o seguinte, que até que nós consigamos, nesse método, identificar que o zinco está deficiente, a planta já passou por uma série de processos por conta dessa deficiência. E no caso dessa deficiência, nós chamamos isso de fome oculta, ou seja, porque nós não conseguimos identificar na planta a olho nu nem alteração molecular, lesão subcelular, alteração celular ou modificação visual do tecido. Então, nós dizemos que nessas etapas aqui, a planta está passando por uma deficiência, uma fome oculta no caso da falta, ou uma toxidez oculta no caso de excesso de algum elemento. Alguns critérios são importantes a serem considerados para facilitar a identificação desses sintomas de desordem nutricional, porque por vezes eles podem se confundir com alguns sintomas de estresses bióticos, abióticos que as plantas estão sujeitas no campo. Então, há aí 3 pequenas regras que podem se aplicar e ajuda a excluir sintomas de estresse biótico e abiótico, tá? O primeiro deles é que tem ocorrência homogênea no campo. Então, vocês não verão sintomas de deficiência ocorrendo em reboleira, tá? A não ser casos muito específicos onde tenha sido depositado algum tipo de insumo agrícola que tenha prejudicado a absorção daquele nutriente, mas em geral é ocorrência homogênea no campo ou seguindo aquela mancha de solo onde a deficiência está acontecendo. Outra questão é que há um gradiente. Como nós falamos nas aulas anteriores, alguns nutrientes iniciam os sintomas das folhas mais velhas e depois evoluem para as folhas mais novas. Outros, por sua vez, iniciam os processos, os sintomas típicos das folhas mais jovens e depois evoluem para as folhas mais velhas. Então, nós dizemos que aí há um gradiente no desenvolvimento desses sintomas. Então, todo sintoma de desordem nutricional, ele tem esse gradiente. Além disso, esse é um sintoma que geralmente ele será simétrico, ou seja, ele ocorre em todas as partes da planta. Nós não teremos casos de sintoma de deficiência do lado direito e ausência do lado esquerdo e vice-versa, tá? Eles são sempre simétricos. Se acontece de um lado da planta, também acontece de outro. E dentro da diagnose visual, nós podemos identificar 6 categorias de sintomas visuais dessas deficiências nutricionais. O primeiro é o crescimento reduzido. O segundo, clorose uniforme ou manchas, como nós podemos ver no caso do enxofre, do nitrogênio. A necrose, muito comum para o potássio. Coloração verde escura a púrpura, muito comum para o fósforo. Clorose internerval, é o caso como nós vimos do manganês, do ferro, do magnésio. E também as deformações, muito comum para cálcio e boro, tá bom? E é um sistema, o sistema de diagnose visual é um sistema com bastante limitações e falhas, tá? O primeiro que nós podemos citar aqui é que ele baseia-se somente em sintomas de desordem nutricional. Então, nesse caso, até que o profissional identifique esse sintoma, a planta já passou por uma série de etapas de fome ou toxidez oculta de determinado elemento. Além disso, é um método qualitativo. Através da identificação desses sintomas, você não consegue determinar quanto está faltando e, consequentemente, você não determina doses a serem aplicadas para suprir essa demanda da planta. Exige também experiência técnica, porque identificação dos sintomas no campo não é algo fácil. Geralmente, esses sintomas podem vir misturados com sintomas de estresse biótico, abiótico, e uma série de outros sintomas de fitotoxidez, de doenças, enfim, tudo isso pode influenciar, então exige uma grande experiência técnica. Além disso, não identifica deficiências múltiplas. Por exemplo, se há uma planta com deficiência de nitrogênio e de enxofre, ambos apresentam clorose nas folhas velhas e novas, respectivamente.
Pode ser que alguém sem experiência e que não tenha acompanhado a evolução desse sistema, desse sintoma, identifique erroneamente esses sintomas observados, tá? E há uma dificuldade de separação de sintomas nutricionais e não nutricionais. Então, no caso de deficiências muito avançadas já, pode haver confusão. Portanto, nós percebemos que o uso da diagnose visual no campo, à medida que vocês visitam os talhões e observam a saúde nutricional das plantas, acaba sendo uma ferramenta complementar da diagnose química ou diagnose foliar, que é o que nós veremos a seguir. Essa diagnose foliar, ela já é um pouco mais específica, tá? A diagnose foliar, ela consiste na análise química dos teores de nutrientes no tecido vegetal e também compara-os com um padrão pré-estabelecido. Então, cada cultura tem o seu respectivo padrão. Então, geralmente, coleta-se para quantificar, né, para realizar essa análise química, coleta-se o tecido vegetal, especificamente a folha, geralmente, tá? Existem algumas exceções, porque a folha é a sede do metabolismo vegetal. Então, nada melhor do que a sede do metabolismo vegetal para avaliar a condição nutricional de uma planta. E esse procedimento, esse método, também segue critérios de amostragem bastante específicos para que não haja subestimação ou superestimação dos teores foliares de nutrientes. Por exemplo, o tipo de folha. Então, geralmente, é uma folha recém-madura, totalmente desenvolvida, que nós chamamos de folha índice. Essa folha não pode ser nem muito velha em senescência e nem muito jovem. Época de coleta, geralmente um pouco antes ou durante ou um pouco depois do florescimento, que é a fase reprodutiva, é a fase ali onde a planta demanda mais nutrientes e, portanto, haverá uma maior concentração desses nutrientes na planta. O número de plantas vai variar entre 25 e 100, dependendo da cultura. E o procedimento no campo de amostragem dessa folha também é bastante semelhante ao processo de amostragem de solo. Por exemplo, caminhamento em zigue-zague, longe de estradas e carreadores. Não se deve coletar folhas de plantas que tenham sinais de ataques de pragas ou de doenças. Não se deve coletar também em talhões onde houve pelo menos até 30 dias anteriores a aplicação de algum tipo de insumo. Não misturar plantas, folhas de idades diferentes, nem folhas que foram coletadas em ramos com frutos e ramos sem frutos. Tudo isso vai acarretar em erros, tá? No resultado final. Então, se a gente considerar todos esses critérios, nós perceberemos que cada cultura tem um sistema, tem peculiaridades no processo de diagnose foliar, sobretudo na amostragem. Por exemplo, feijão vagem, geralmente você coleta a quarta folha da planta, contando a partir da ponta, tá? No florescimento, até a formação das vagens, e geralmente 30 plantas por hectare. Fica aí um exemplo, vocês conseguem encontrar para cada uma dessas culturas na literatura disponível e em diversos artigos científicos também publicados. E após a coleta, deve haver um envio rápido do laboratório, porque após essa retirada da folha da planta, começa a haver ali a degradação de uma série de compostos importantes dentro da folha, então, no máximo, 2 dias após a coleta, tá? E esse período de 2 dias entre coleta e envio no laboratório, essas amostras devem ser conservadas em temperaturas mais baixas, geralmente dentro de geladeira, dentro de um saquinho, tá? Para que ela altere o mínimo possível a sua constituição. E recebendo, então, todas essas informações do laboratório, nós teremos aí laudo com uma infinidade de resultados que precisam ser interpretados. E a interpretação desses dados pode acontecer de diversas formas. Aqui nós abordaremos 2 principais, que são as faixas de suficiência e o DRIS, que é um dos bastante utilizados atualmente em diversos tipos de programas e aplicativos. Para começar, é importante compreendermos que a interpretação dos resultados da análise química foliar se baseia em premissas básicas da diagnose foliar. A primeira delas está relacionada com a relação entre o teor
do nutriente no solo e a produtividade. O que significa isso? Que acredita-se que solos com maior disponibilidade do nutriente também terá mais produtividade, maior produtividade. Há também uma relação do teor no solo com o teor foliar, ou seja, o aumento da disponibilidade do nutriente no solo aumentará também o teor na folha, uma vez que a planta absorverá mais esse nutriente. E por último, a relação existente entre o teor foliar e a produção. Ou seja, o aumento do teor foliar pode promover, pode incrementar a produtividade final de uma determinada cultura. Considerando então essas premissas, perceberemos que há algumas peculiaridades nessa relação. Então, nem sempre, quanto maior o teor do nutriente no solo, maior será a produtividade. Vamos entender isso através do uso das faixas de suficiência, tá? Então, nós temos aqui esse gráfico que considera no eixo X o teor do nutriente no solo e no eixo Y o crescimento da planta ou a produção. Então, nós percebemos que, à medida que aumenta o teor do nutriente no solo, o comportamento é esse aqui, tá? Então, ele não é crescente diretamente proporcional com o teor do nutriente no solo. Por que isso acontece? É isso que nós vamos entender. Conseguimos identificar 4 faixas aqui. A primeira delas é a deficiência severa. Aqui nós temos sintomas visíveis, tá? Nós temos solos com baixíssimos teores de um determinado nutriente no solo. E esses baixíssimos teores, à medida que ele aumenta um pouco, tá? Daqui para cá, o crescimento é bastante intenso, certo? Então, há uma relação aí mais do que direta. Aumenta-se um pouco de teor do nutriente. Como a planta está com uma deficiência muito severa, ela responde muito rápido ao seu crescimento e à produção. Se ocorre um outro maior aumento aqui, você segue para a faixa de deficiência leve. Aqui nós temos sintomas não visíveis, tá? Então, nesse momento, a planta está passando por uma fome, que é o que nós chamamos de fome oculta. Aqui tende a haver uma relação direta entre teor e produção. Então, são diretamente proporcionais. À medida que aumenta o teor, aumenta também a produção. Nós temos depois o consumo de luxo, que ocorre um aumento do teor. Então, percebemos que o teor continua aumentando aqui, tá? Entretanto, olha só o que acontece com a produção. Ela aumenta muito pouco, tá? Enquanto, por exemplo, aqui nós temos na deficiência leve essa faixa de aumento de produção e na deficiência severa essa faixa de aumento de produção, aqui na faixa de consumo de luxo, esse crescimento, esse aumento de produção é muito insignificante, tá? E posteriormente, nós conseguimos identificar aqui que começa a haver redução do crescimento e da produção à medida que aumenta-se mais o teor desse nutriente no solo, tá? Por quê? Por conta do aumento excessivo do teor, há então a redução do crescimento, que pode acontecer por 2 motivos. O primeiro deles é a toxidez direta do elemento em excesso, e o segundo é que, pelo aumento desse nutriente ou desse elemento químico, pode haver a competição, a inibição competitiva ou não competitiva na absorção, induzindo a deficiência de outros nutrientes, e aí acarretando também na redução do crescimento ou produção. Sobre a relação entre o teor foliar e a produção, nós percebemos esse comportamento em forma de fase 1C, tá? E tem também essas 4 faixas de suficiência. Então, nós temos aqui, só que em vez de teor de nutrientes no solo, nós temos no tecido vegetal, no eixo X, e no Y, crescimento ou produção. Então, o que acontece? Aqui na faixa de deficiência severa, nós temos, como já falamos, os sintomas visíveis, tá? Então, à medida que a planta cresce, o teor foliar não cresce tanto. Então, percebam bem, olha só, vou voltar no slide anterior. Olha como aqui há um aumento na deficiência severa de teor do nutriente no solo. Agora, observem aqui que esse aumento do teor
na folha é muito pequeno. Por que isso acontece? Porque a planta responde tanto ao crescimento, ela cresce e produz tanta biomassa vegetal, que por mais que ela tenha absorvido aquele nutriente, houve um efeito de diluição desse nutriente no tecido vegetal por conta do maior crescimento, tá? Posteriormente, à medida que você aumenta um pouco mais o teor de nutrientes no tecido foliar, então você já tem aqui também um crescimento maior, tá? Tem uma resposta melhor da planta. Então, você tem uma relação direta entre teor na folha e crescimento ou produção. Depois, o consumo de luxo. Então, vocês percebem que, olha só o aumento significativo no tecido vegetal, tá? Desse nutriente. Entretanto, na produção, quase nada. E aí a gente percebe que manter uma cultura na faixa de consumo de luxo não é algo ideal, não é economicamente viável, porque você está gastando muito com fertilizante para conseguir manter esse teor na folha nesses níveis aqui e não está recebendo de volta aí uma resposta na produção, tá? E por último, nós temos a toxidez ou o desequilíbrio. E aí eu gostaria de citar aqui 2 níveis críticos que nós temos. Aqui entre a deficiência leve e o consumo de luxo, e aqui entre o consumo de luxo e a toxidez, tá? Esse aqui, entre deficiência leve e consumo de luxo, nós chamamos de nível crítico inferior e o segundo nível crítico superior, tá? Algumas literaturas citam que esse nível crítico inferior é a dosagem mais economicamente viável daquele determinado nutriente. E geralmente classifica-se que esse nível crítico inferior, ele corresponde a 80 a 95% da produção máxima. Então, exatamente aqui que você terá uma combinação perfeita de investimento econômico e retorno na produção, tá? Então, nem sempre a máxima produtividade é aquela que trará maior retorno econômico, tá? Então, fiquem atentos aí ao nível crítico inferior. E o nível crítico superior é aquele que, acima dele, a planta estará com sintomas de toxidez, tá? O segundo método utilizado para a interpretação desses resultados é o DRIS, o Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação, que é proveniente aqui, essa sigla é proveniente do nome em inglês. Então, esse sistema, ele compara os nutrientes de 2 em 2, então não há uma avaliação individual, tá? Indica o nutriente mais limitante e a sua causa, ou seja, o nutriente A está limitando porque está deficiente, o nutriente B está limitando porque está muito elevado, está causando toxidez e assim por diante. E essa interpretação, ela ocorre pelo cálculo dos índices DRIS. Esses índices, como eu acabei de falar, eles são calculados de 2 a 2. E aí nós temos o seguinte: quanto mais negativo for o índice, maior a deficiência. Quanto mais positivo, maior a toxidez. Quanto mais próximo de zero, mais próximo do equilíbrio. E aí, como nós temos vários nutrientes responsáveis aí por promover ou, em caso de deficiência, limitar a produtividade das culturas, nós temos que avaliá-los conjuntamente também, tá? Então, avaliando, fazendo-se a soma desses índices, nós conseguimos calcular, então, o índice de equilíbrio nutricional, IQE, ou índice de balanço nutricional, IBN, que é a soma, então, de todos esses índices, e a interpretação é semelhante a esse aqui. Quanto mais próximo de zero, melhor será o estado nutricional dessa planta. Atualmente, nós temos inúmeras ferramentas que calculam esse índice DRIS, tá? Inclusive na própria calculadora de vocês conseguem calcular. São cálculos bastante extensos, mas nada complicados. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Aqui à esquerda nós temos 2 sites, tá, que possuem essa ferramenta. Esse da NPCT é pago e esse da Embrapa, ele é gratuito e nós já trabalharemos um pouco nele nos slides a seguir. Aqui à direita nós temos 2 aplicativos disponíveis aí na App Store. Esse Nutri Meio Norte pertence à Embrapa e esse Cheque Folha à Microquímica.
e tem também diversos outros que são pagos ou que são fornecidos para as cooperativas aos seus cooperados. Um exemplo que eu vi disso foi da Fundação ABC, que tem um aplicativo, um sistema bastante complexo e detalhado a respeito da análise e interpretação dos resultados da análise química de folhas, tá? Seguiremos aqui então com um exemplo. Entrando no site da Embrapa Soja, no DRIS, né, o site do DRIS da Embrapa Soja, você vai preencher lá com todas as suas informações, adicionará ali todos os resultados da análise química da folha, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio, assim por diante, e vai pedir o site para calcular, e ele te retornará então com esse laudo aqui. Esse laudo que contém a tabela com os números e também o gráfico exatamente desses dados aqui. Vou aproximar para vocês para que vocês possam enxergar melhor. Então, nós percebemos que aqui no eixo X temos todos os nutrientes, tá? Todos os nutrientes aqui. E no eixo Y temos os índices que foram calculados. Então, percebam, por exemplo, que nós temos aqui o nitrogênio. O nitrogênio, a barrinha do nitrogênio está exatamente na faixa amarela, quase entrando na faixa vermelha, o que significa que ele está com tendência de deficiência. Por que eu sei que é deficiência? Porque ele está negativo, tá? Se ele tivesse positivo, ou seja, para cima, como é o caso aqui do cálcio, eu sei que ele está já mais para excesso, tá bom? Então, voltando aqui no nitrogênio, nós temos aqui o nitrogênio tendendo à deficiência. O fósforo está na faixa verde, tá? A faixa verde, então, considera que ele está normal. O potássio já próximo da tendência à deficiência. O magnésio, dentro da faixa verde, está adequado. O enxofre, por sua vez, está deficiente, porque a barrinha acaba aqui bem na faixa vermelha, ou seja, que significa deficiência ou excesso. Nesse caso, eu sei que é deficiência porque ele está negativo, tá? Diferentemente do cálcio, que está positivo, ok? E a mesma interpretação se segue para os demais nutrientes. Então, nós percebemos que aqui nós temos em níveis adequados para a soja: zinco, manganês, ferro e boro. E nós temos aqui, já caminhando para tendência ao excesso, o cobre, tá bom? Então, nós percebemos que são sistemas extremamente fáceis de interpretar e compreender. Essa é uma das grandes vantagens do DRIS. Tem uma ordenação, você consegue ordenar os nutrientes do mais limitante até o mais excessivo por conta do cálculo do índice DRIS, e você consegue identificar o desequilíbrio nutricional mesmo quando os nutrientes estão acima dos níveis críticos. Algumas desvantagens podem ser citadas. Como eu comentei com vocês, o índice DRIS ele é calculado de 2 a 2, com os nutrientes de 2 a 2. Então, há uma interdependência de nutrientes no cálculo dos índices, tá? Então, se um nutriente for muito afetado, pode influenciar no cálculo de outros. O banco de dados pode ser insuficiente e inadequado. Isso aqui é muito comum para culturas que ainda não têm pesquisas tão desenvolvidas, porque pode faltar a informação de padrões, tá? De folhas, índices de níveis padrão para se comparar os seus resultados. Então, se são culturas pouco trabalhadas ainda, pode-se haver essa dificuldade. Já no caso de culturas já amplamente cultivadas, soja, milho, cereais em geral, não se tem essa dificuldade. E além disso, assim como a diagnose visual, o DRIS não fornece a informação de quantidade a ser aplicada, embora pesquisas possam fazer sim essa relação, tá bom? Nós temos também alguns avanços que estão sendo realizados ao longo do tempo, tá? Temos aí equipamentos que têm sido desenvolvidos para que a avaliação do estado nutricional das plantas seja mais rápido e menos oneroso. Temos exemplo do uso do SPAD para quantificação de índices de clorofila, que está bastante relacionado com os teores de nutriente. E temos também inúmeros sensores que têm sido desenvolvidos aí para aplicação em tempo real de fertilizantes. Para finalizar, então, eu gostaria de destacar o seguinte: a análise química do solo, que nós vimos na aula anterior, ela é uma prática preventiva, ou seja,
eu interpreto o solo no qual eu vou cultivar e eu antecipo alguns problemas e resolvo esses problemas antes de implantar a cultura. No caso da análise do estado nutricional da planta, ela já não é preventiva, porque a cultura já está instalada e geralmente já está lá na etapa de florescimento, pelo menos, tá? Então, ela é complementar e de ajuste, ou seja, você consegue identificar se a sua prática de adubação ela foi de fato eficiente em suprir a demanda da planta e caso não tenha sido, baseando-se nas informações que você coletou com a diagnose foliar, você pode promover aí ajustes de adubação, que é muito comum para culturas perenes, tá bom? Auxilia no monitoramento da fertilidade do solo, é uma medida indireta, mas auxilia. Reflete a interação dos fatores que afetam a disponibilidade de nutrientes. E também grandes avanços, né, estão sendo realizados continuamente para facilitar a avaliação do estado nutricional das plantas. Isso deve ser considerado. A cada dia pesquisas têm trazido muitas informações relevantes que facilitam o trabalho de identificação da saúde nutricional das plantas, tá bom? Finalizando aí, então, eu deixo a sugestão de leitura e estudo dos materiais para que vocês possam realizar todas as atividades. Bons estudos, pessoal!